Olá, sejam bem-vindos, eu sou o Eduardo Braia e hoje eu vou falar de um assunto super interessante e importante para empreendedores e empresários que estejam em processo de crescimento, objetivando também uma transação de M&A, compra, venda ou fusão da sua empresa. Esse assunto de hoje é um assunto super amplo e que eu vou trazer aqui para vocês o resultado do que eu observo nas dezenas, centenas de empresários e empreendedores que eu assessoro nesses processos todos. Hoje nós vamos falar sobre KPIs, que são indicadores de performance. Então, esse assunto é importante por que razão? Porque são inúmeros os KPIs que existem por aí. Agora, o importante é você saber quais deles se aplicam bem para o seu negócio e eu vou listar os principais que a gente usa aqui, fundamentalmente no mercado de M&A ou investimento. Então, preparem-se e prestem atenção até o final. Eu vou dar uma dica importante para vocês aqui de como utilizar isso na vida prática do seu dia a dia. Um primeiro KPI super importante é o Revenue Split. O que é o Revenue Split? Trazendo para a nossa linguagem aqui. É a segregação das receitas. Você saber de onde vêm as receitas que você contabiliza todos os meses. Normalmente, quando a gente olha o demonstrativo de resultados, aparece lá, receita bruta. Mas é importante para você saber qual é a natureza dessa receita. Você pode segregar essa receita logo de cara em o que é receita recorrente e o que é receita não recorrente. Qual a importância disso? Quando você vai fazer uma projeção para qualquer objetivo, você tem mais condições de saber o que é uma receita constante, que eu vou crescer numa velocidade menor, e o que é uma receita não constante, uma receita pontual que você vai montar uma estratégia em cima para poder alcançar. E mais, você pode também segregar sua receita por tipo de produto ou tipo de serviço que você presta. Qual é a utilidade disso? Você consegue aferir qual dessas receitas, qual desses produtos está maximizando a sua margem. Recentemente eu tive uma oportunidade muito importante dentro de uma transação de M&A, onde um cliente percebeu, segregando a receita por clientes, que um único cliente representa mais de 30% do faturamento dele e quase 50% da margem bruta da empresa dele. Um cliente que já está na casa há mais de 15 anos e a gente chegou a essa conclusão agora, super importante, que mudou completamente o jogo. Um segundo KPI super importante é a margem bruta. Esse KPI, ele aplica-se para praticamente todas as empresas. É muito importante você conhecer por quê. Ele mostra qual é o seu resultado operacional, quanto você fatura menos quanto você gasta diretamente para produzir aquilo que você vende. Então, conhecer esse fator é super importante. E mais, é importante você saber que para cada setor existem margens brutas ótimas. Então, se você consegue estabelecer para a sua empresa um indicador importante aqui, é um ponto onde você deve controlar e colocar bastante atenção para você conseguir maximizar os seus resultados e mais, a percepção de valor por terceiros, stakeholders, sejam bancos, sejam investidores, sejam credores. O terceiro KPI super importante é o lucro líquido da empresa. O lucro líquido da empresa, ele representa a receita bruta, menos os impostos, menos os custos operacionais, menos as despesas das mais diversas naturezas, despesas comerciais, despesas financeiras, despesas com vendas. O lucro líquido é aquele que acontece depois, inclusive, do imposto de renda e contribuição social. Então, a margem calculada com o lucro líquido sobre a receita é um indicador super importante para você estudar e conhecer a viabilidade real ou não do seu negócio. Um quarto KPI, que há anos atrás não era tão conhecido e tão estudado, mas hoje é um dos indicadores principais da viabilidade do interesse em uma empresa, é o LTV, Lifetime Value. O que ele representa? Ele representa quanto que um cliente, do dia que ele entrou como seu cliente até o dia que ele partiu, ou durante um período de tempo que você determinar, quanto ele gera de receita para a sua empresa, quanto ele gera de resultado para a sua empresa. Esse ponto é super importante, por quê? Porque todas as políticas que você faz para a sua empresa servem para você maximizar a permanência do cliente, aumentar o índice de satisfação e maximizar o resultado que esse cliente pode trazer para você em troca do resultado que você proporciona para ele. Quinto indicador, super importante, irmão gêmeo do LTV é o CAC, custo de aquisição de cliente. Esse indicador é fundamental e, conversando com os especialistas, muitos são enfáticos ao dizer que se você cuidar dessa relação CAC e LTV,
você consegue maximizar brutalmente o resultado da sua empresa ou perceber que a sua empresa não é viável. Por quê? Porque o CAC é quanto você gasta para captar um cliente. Se você tem o LTV, quanto que o cliente gera de margem para você ao longo do tempo de permanência dele, é óbvio que o CAC não pode ser desproporcional ao LTV. Uma relação menor do que 3, por exemplo, é algo preocupante. Você gasta muito para captar o cliente, que deixa pouco resultado ou fica pouco tempo com você. Então, conhecer bem profundamente qual é o seu custo de aquisição de cliente é super importante. E como é que se calcula isso? O custo de aquisição de cliente é quanto você gasta com a sua campanha de vendas, com marketing, com toda essa sua área comercial para você trazer um cliente que assina um contrato e paga você. Então o CAC é um dos indicadores, um dos KPIs mais importantes que você tem que conhecer. Um sexto KPI, já bastante tradicional e super importante, é o prazo médio de recebimento. Como eu já falei num vídeo anterior, o fluxo de caixa é um fator super importante, determinante para o sucesso ou para o fracasso de uma empresa. O prazo médio de recebimento você deve conhecer. Se você faz uma venda a prazo, é importante que você tenha bastante clareza de quanto tempo o seu cliente leva para te pagar, em quanto tempo o dinheiro entra na sua conta. Por quê? Porque muitas vezes você está gastando para poder entregar esse serviço e quando esse tempo se alonga muito, você pode ser sufocado por problemas no fluxo de caixa, justamente por não conhecer o prazo médio de recebimento. O sétimo KPI, também super importante, é o prazo médio de pagamento. Você precisa saber e precisa trabalhar em quanto tempo você leva para pagar as suas contas, sejam dos prestadores de serviços, sejam dos seus fornecedores. Bom, tão importantes são esses dois fatores que hoje o assunto que está mais sendo falado em todas as rodas de conversas de finanças é o caso das americanas, onde a gente percebeu práticas para alongamento de prazo médio de pagamento, muitas vezes pouco ortodoxas e pouco éticas. Então, é muito importante que, mantendo a ética dos negócios e a sustentabilidade, você consiga tomar ações importantes entre o seu prazo médio de pagamento e seu prazo médio de recebimento, mas para que você possa fazer isso, você precisa conhecer. Então, conhecer esse indicador, esse KPI, é super importante. Um oitavo KPI, utilizado muito mais em empresas que estão em processo de crescimento ou de estruturação, é o Cash Burn Rate. O que é isso? Cash Burn Rate é a velocidade com que os recursos que você disponibilizou para investir na sua empresa, eles estão sendo queimados, eles estão sendo utilizados. Então, manter um Cash Burn Rate consistente, de acordo com o seu planejamento, é super importante. Eu já aconselhei muitos empresários e empreendedores na captação de recursos em fases de começo de empresa, em startups principalmente. E sempre a orientação que eu passo é, quando você vai planejar e fazer uma captação de recursos, planeje de 12 a 18 meses quanto você vai consumir de recursos e faça uma captação para garantir que a sua empresa não vai parar. Isso é saudável para você, isso é saudável para quem está colocando dinheiro na sua empresa. E esse Cash Burn Rate, para essa situação, ele é super importante, porque quando você empresário, empreendedor, early stage, você tem que reportar para o seu investidor como é que você está empregando os recursos, e essa taxa é super importante para você mostrar que você tem um negócio sob seu domínio e também para você não ser sufocado no fluxo de caixa com o passar do tempo. O nono KPI, esse aqui de uma forma genérica que eu vou colocar para vocês, é o índice de liquidez. A gente sabe que na contabilidade, principalmente os contadores com doutrinas de contabilidade mais antigas, eles calculam vários índices de liquidez e todos eles são importantes. Para empresas em early stage, alguns ou um ou dois, e para empresas mais maduras, todos são importantes. Mas o índice de liquidez, ele basicamente mostra a capacidade que você tem no presente momento, no instante, para honrar com os seus compromissos. Então, quanto você tem caixa, disponibilidades e outros ativos para você honrar com os seus passivos. Você pode calcular o curto prazo, você pode calcular o curto e o longo prazo, mas de toda forma, você conhecer o seu índice de liquidez é super importante para que você ande de uma forma consistente e principalmente, quando você vai conversar com os stakeholders, eu falo isso muito para os meus alunos de empreendedorismo. Quando você vai conversar com o gerente do banco, quando você vai conversar com o seu investidor, quando você vai conversar com o seu sócio,
quando você vai conversar com um fornecedor, você precisa mostrar consistência no seu negócio. E o índice de liquidez, ele mostra essa consistência ou ele abre lacunas para várias perguntas e para uma desconfiança que pode certamente drenar boa parte do valor percebido na sua empresa. Então tenha bastante claro qual é o seu índice de liquidez, estude todos e traga para a sua realidade aquele que melhor serve para você. E o 10º KPI, convencional também, hoje em dia muito falado, até pouco tempo não tão alardeado assim, mas super importante, é o churn. O que é o churn? É o índice de perdas. Perda de faturamento, perda de clientes, perda de qualquer natureza. Mas o importante é que você saiba quanto você está perdendo de receita, quanto você está perdendo de clientes. Por que é tão importante? Porque muitas vezes, e eu presenciei isso numa empresa de serviços recentemente, que mostra para mim o seguinte: estou crescendo 10% ao ano. Quando eu fui perguntar e ele foi avaliar qual é o churn dele, ele percebeu: estou perdendo 20% dos meus clientes, estou ganhando 30% de clientes novos. O churn dele é terrível. Ele percebeu que, além de ganhar clientes que a máquina de vendas dele vem trazendo, ele deveria compor um novo departamento na empresa para ter uma aferição do índice de satisfação dos clientes atuais e como que ele pode atendê-los de maneira a manter os clientes atuais. Porque ganhar 30% de clientes novos é um grande desafio e é um grande feito. Mas perder 20% dos clientes para o setor e para o mercado dele é uma perda que denota uma má aceitação ou uma má percepção de valor por parte dos clientes dele. Então, o índice de churn pode ser por faturamento, mas preferencialmente por cliente, por linha de serviço, e vale muito a pena você calcular quanto você está perdendo, quanto você está ganhando e o que isso está representando no seu crescimento acelerado. Isso numa transação de M&A é um componente que agrega muito valor. Como eu já expliquei em vídeos anteriores, quando você vai calcular o valor da sua empresa pelos múltiplos, com certeza vai ter um pontozinho a mais lá em função de um bom conhecimento e um bom tratamento desse indicador de performance também. E a dica que eu gostaria de deixar para vocês, além desses 10 indicadores, que são os indicadores padrão que a gente ouve aí em todos os lugares, eu só relembrei para vocês, é um indicador super importante, principalmente para processos de expansão e para processos de M&A. Em processos de expansão, onde você precisa captar recursos, seja via banco, seja via mercado de capitais, seja via sócios, um índice que calcula o seu endividamento com relação ao seu EBITDA é super importante. O que a gente percebe é que empresas consistentes, em situações normais, é claro que isso varia de mercado para mercado, de época para época, mas uma relação de 3 EBITDAs de endividamento total, já a partir disso já começa a denotar um risco da empresa com relação à capacidade de honrar com as suas dívidas. Então, o índice de endividamento total sobre o seu EBITDA é um fator prioritário, muita gente não comenta isso, mas na hora que um analista, um especialista vai fazer isso, como nós fazemos lá no escritório, esse índice é um dos primeiros que a gente analisa. Então manter isso em ordem ou ter uma boa explicação para ele estar desajustado num determinado momento é super importante. Como é que você justifica um alto índice, uma alta relação dívida sobre EBITDA? Explica o seu EBITDA. O que aconteceu? Muitas vezes a gente percebe que esse índice, em um ano, por exemplo, como 2019, estava totalmente saudável em função da queda do EBITDA, o endividamento do mesmo tamanho. Esse fator acabou se descompensando em muitas empresas. Nós acompanhamos algumas empresas do setor de alimentos, algumas empresas no setor de saúde. A gente percebe que uma boa explicação acaba trazendo consistência para um índice desse que pode estar desajustado num determinado período. Então, a minha dica é: coloque bastante atenção nesse também. Bom, hoje a gente percorreu juntos aqui 10 indicadores de performance, 10 KPIs, e eu dei uma dica fundamental também ao final. Acredito que esse tipo de informação seja muito importante, pelo menos para quem está em processo de crescimento acelerado ou pensa e já está passando por um processo de M&A, compra, venda ou fusão de empresas.
Então, se esse tipo de conteúdo te interessa, se você tem mais alguma dúvida, coloque aqui para que a gente possa trabalhar. Se você tem alguma experiência que queira compartilhar, compartilhe também. E nós seguimos aí colocando esse tipo de conhecimento que vem de resultado de décadas aí de atuação profissional e interação com centenas de empresários, empreendedores, investidores e CEOs de empresas. Muito obrigado por assistir até o final.